Graça e paz, irmãos. Coisa maravilhosa estarmos na presença do Senhor. E nós precisamos desejar ouvir a voz do Senhor, porque é ela que trabalha em nossas vidas, é ela que transforma o nosso coração. Amém? Eu estou muito feliz. Mais uma vez houve o mover das águas aqui na Peniel. E nós estamos com mais um casal grávido aqui, né? Recebe. Nós temos a irmã Alana e o irmão Altinho, né? Ela está lá na porta. Deus abençoa a vida desse casal. E que temos mais um motivo, Bel, Ministério de Intercessão, é colocar a vida de Alana, a gestação, diante do Senhor, para que o Senhor proporcione a ela um tempo de gestação em paz. Amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19, 41 a 44. A 44. Diz o texto sagrado. A minha versão é a Arque. E, respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, e a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te pedimos graça, que o Senhor esteja nos abençoando na ministração, como também, ó Deus, abençoando cada um de nós, a graça do entendimento, e que coloquemos em prática, pela graça, o que o Senhor nos ensinará nesta noite. Assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Título da nossa mensagem: Jesus chorou. Imagine um Deus que chora. Ontem eu estive assistindo um filme com vários irmãos aqui da igreja, e logo no começo da narrativa, Jesus, ele vem ali com os seus seguidores, os seus discípulos, para entrar na cidade de Jerusalém. Estava ali a iniciar-se a comemoração da Páscoa, a libertação do povo do cativeiro do Egito. Seriam 7 dias de festas. E Jesus ali já caminhando para o final do seu ministério, chega em Jerusalém com os seus seguidores. E era um momento de muito júbilo, era um momento ali naquela chegada de muita alegria, e multidões estavam ali a receber aquele homem
que estava mudando com seus argumentos, com seus milagres, não é? Com seu jeito de falar, com seu jeito de confrontar situações, e a fama dele se tornou assim muito perceptível, e todos ali acorriam para saudar aquele homem que estava fazendo todo aquele reboliço santo dentro da comunidade judaica. A procissão alegre seguia Jesus Cristo, as pessoas tiravam seus mantos, tiravam seus lenços, jogavam os ramos no chão para que Jesus ali, montado num jumentinho, chegasse aos portões e adentrasse na cidade. E o povo cantava: Hosana, 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 salve o rei nas alturas. Só que Jesus, ao contrário dos seus discípulos que estavam maravilhados com tudo aquilo que estava acontecendo, muitos ainda não tinham ido a Jerusalém, não conhecia, né? Ficaram maravilhados com aquela estrutura, com aquele templo construído de forma espetacular. Só que Jesus não se encantou com nada disso. Ele simplesmente parou e começou a chorar às portas de Jerusalém. Chorou sobre a impenitente cidade de Jerusalém. E por que Jesus chorou diante de toda aquela festa, diante de toda aquela situação que se amoldava de alegria, de graça, não é? Por que Jesus chorou? Porque Jesus ele não estava olhando aquele momento. Jesus ele tinha a visão do que estava para acontecer diante de toda aquele conjunto de festa, aquele conjunto de pessoas que estava ali celebrando uma festa, estava ali de lábios exaltando o teu santo nome, mas o texto nos diz que aquele povo passaria por sérios problemas de morte e de destruição. Jesus Cristo, ao contrário de Jonas, quando foi chamado para pregar no evangelho de Nínive, a oração dele era que Nínive fosse destruída, porque aquele povo não merecia salvação. Mas Jesus Cristo ele nos traz uma postura diferente. Ele chorou sobre aquela cidade. Quando fala chorou sobre Jerusalém, não é sobre a cidade física, material, e sim sobre aquele povo, o povo o qual ele veio e que fazia parte, né, da sua linhagem também, como judeu. E Jesus Cristo, ele chorou. A expressão que a gente vê aí em Lucas 19, 41, quando fala Jesus chorou, e quando chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, no grego, ele chorou, e na tradução, ele quer dizer que houve gemidos, houve soluços, houve profunda angústia de alma, expressados por sinais, por lágrimas de dor. Esse era o sentimento desse choro do Deus, do Filho de Deus, que estava ali diante daquela situação. A grande pergunta é: por que Jesus chorou? Profundamente, por que Jesus chorou? E a gente precisa
contextualizar. Ministério de Jesus, já há 3 anos e alguns meses de pregação da palavra, de testemunho, de milagres, de ensino, de curas maravilhosas. Como dito, a fama dele percorria todos os cantos e chegou o grande dia. Jesus, ele para, e dentro desse processo de choro, é como se ele estivesse olhando inicialmente para trás. Tudo o que eu fiz, tudo o que meu pai fez desde o início, mandando Moisés, mandando Noé, mandando os patriarcas, mandando os profetas, e por último o seu filho, Jesus Cristo. Nada disso serviu para abrir a mente deste povo. Este povo continuava cego e corrompido. Jesus olhou para trás e olhou para a cidade. Esse povo não mudou, esse povo não transformou. Por isso que foi o primeiro choro de Jesus, porque aquele povo que o honrava com ramos, que o honrava com o título de bem-vindo, glória a Deus, aquele povo não o conhecia. Aquele povo era ignorante a respeito da visitação de Jesus, do templo, no templo, e por que Jesus estava ali. Aquele povo era totalmente ignorante do que estava acontecendo. Jesus chorou também, porque além de olhar para tudo no passado, ele olhou para dentro daquele povo e viu uma tremenda cegueira espiritual. Ele viu uma tremenda ignorância, ou seja, falta de conhecimento de Deus. Ele viu no seio daquelas pessoas religiosidade. Eles não conheciam Deus. Deus já tinha lhe dado, como dito, palavras pelos profetas, já tinha, através do profeta Isaías, avisado que o Messias chegaria, não é? Enfim, nada disso aquele povo considerou, mas estava ali celebrando uma festa religiosa. Jesus, por outro lado, olhou para aquela festa, olhou para seu redor e viu atividades religiosas que não mudariam o coração do homem. Mesma coisa de hoje. A irmã falou aqui há pouco, nós estamos na Semana Santa, né? Muitos vão aproveitar para sair, para descansar, não é? E não há o problema nisso, de jeito nenhum. Mas o problema é a falta de entendimento, né? A falta do conhecimento, do sentido profundo da Páscoa, da libertação, do preço pago por Jesus Cristo na cruz para nos trazer a salvação. Então o povo vivia ali em um comércio, o templo se tornou num comércio, de um covil de negociantes querendo ganhar dinheiro, o Estado querendo ganhar dinheiro, os líderes das seitas judaicas ali querendo ganhar dinheiro. Então todo mundo estava ali movido por seus interesses e não jamais buscando honrar o nome de Deus através de Jesus Cristo e serem abençoados no entendimento pela salvação, pela libertação. Aquele povo não se distancia e se diferencia do que nós, como cristãos, muitas vezes vivemos hoje, não é? Como também muitos que dizem de boca que tem Deus, que eu tenho Deus, que eu tenho Deus, mas na verdade não conhece Deus e não tem relacionamento com Deus. Eu tinha um tio, ele já é falecido, gostava muito dele, tinha muita intimidade. E nessas épocas de festa, nós nos reunimos bastante, ele era uma pessoa muito alegre.
E eu sempre preguei o evangelho para ele, e a resposta dele é assim, olha, se o velhinho lá de cima me levar para o inferno, ele não é justo. Sempre levava na brincadeira. Se o velhinho lá de cima, por quê? Porque eu sou gente boa, eu sou gente legal, eu não faço mal a ninguém. Então, eu estou no céu garantido. Falava de Cristo, de Deus, mas não tinha Deus, não vivia Deus no seu coração. É a situação semelhante de milhares e milhões, né, que conhecem a Deus dentro dos seus conceitos religiosos, mas não conhecem o Senhor por intimidade. E por isso, aquele povo, aqueles salteadores, aqueles líderes religiosos, queriam o quê? Matá-lo, queriam o quê? Destruí-lo, porque em Jerusalém o que imperava era a religiosidade e não Deus, o Deus da palavra. Chegou-se ao tempo de construir um grande templo para Deus, onde Deus não habitava, porque o que imperava era a religiosidade, chegando ao ponto de Deus dizer que não mais habito em templos feitos pela mão dos homens. Até hoje você chega em Israel num pedaço de muro, tido como parte do antigo templo, está milhares e milhares de pessoas batendo a sua cabeça, orando naquela muralha, como um fator espiritual, mas que em verdade é religioso, e que não aproxima realmente de Deus, porque ignoraram a chegada do Messias. Quando Jesus ele parou ali em Jerusalém e olhou para frente, diante daquela majestade toda de construção que estava ali, aquele templo maravilhoso, né, as pessoas ali caminhando naqueles pátios imensos, Jesus Cristo já olhou 70 anos à frente, quando aquilo tudo seria destruído pelo Império Romano, haveria um dizimar de toda aquela estrutura religiosa, morte de milhares e milhares de judeus, né? Perseguições e tantos milhares levados como escravos para servir em outras nações. Por quê? Porque aquele povo não tinha enxergado quem era o verdadeiro Deus. Porque se você for lá, no versículo número 43 diz, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, ou seja, até as mulheres grávidas, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da visitação, o tempo quando Cristo se apresentava. Aquele povo esperava um rei que chegasse com um grande exército, um exército com poderio maior do que o do Império Romano, um rei que chegasse com cavalos, com carros de guerra, com milhões de homens para dominar um império. Chega um homem montado num jumentinho, cumprindo uma profecia. Aquilo dali foi a grande demonstração de que o povo não sabia, não tinha conhecimento, estava na ignorância do que já tinha sido dito anteriormente pelo profeta. Então, a grande questão, o tempo da visitação de Deus, o tempo da visitação do Filho de Deus no meio de nós. A Bíblia diz em João 1:11, todos nós conhecemos, ele veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Em Lucas 19:14 diz, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Declaração daquele povo, Lucas 19:14. Agora veja lá a loucura, irmãos, isso daqui é muito importante a gente ler.
que está lá em Mateus 27, 25. Vou esperar você abrir a sua Bíblia. Mateus 27, 25. A que ponto aquele povo chegou na sua declaração de desconsiderar o Messias? Quando ele diz, o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Gente, meus irmãos, enquanto aquela multidão celebrava, que no seu íntimo desconhecia Jesus, era ignorante nos seus propósitos, enquanto ela celebrava a festa, nos seus rituais de oferecer o bodezinho, o carneirozinho, os animais, as pombinhas para a expiação dos seus pecados, Jesus, por outro lado, ele chorava. Ele chorava por causa de toda aquela superficialidade religiosa daquele povo e que, inclusive, cantava louvores ao teu santo nome, ao nome de Deus. Cantava salmos nas ruas e tudo, mas tudo no campo da superficialidade. Aquela multidão que recebeu Jesus cantando, aquela multidão que colocou o tapete para Jesus passar com suas roupas, aquela multidão que jogou os ramos para que Jesus passasse, dias depois era a mesma multidão que estava dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Grande demonstração de que aquele povo, eles não se converteram, eles não entenderam a mensagem de Cristo. Ao contrário, o levou para o Calvário, para ser crucificado. Jesus Cristo viu, diante daquela toda situação, apenas resíduos de sinceridade em algumas pessoas que realmente conheciam os seus planos, os seus propósitos, que já estavam com o coração convertido. Mateus 24, 1 e 2, nós podemos constatar que os discípulos de Jesus, inclusive eles ficaram extasiados com toda a beleza, né? E com as glórias das cidades. Jesus, ele vem e diz, olha, vocês estão vendo isso tudo, essa maravilha toda, isso tudo bonito, não ficará pedra sobre pedras. Filhas de Jerusalém, não chorei por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas 23, 28. Ou seja, a indicação de Cristo, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chore por vocês mesmos. Chore por suas vidas. Vocês que dizem que me conhecem, vocês que dizem que vivem por mim, vocês que dizem que me adoram, mas sua vida não é entregue para mim. Não há obediência, não há reverência, não há temor. Jesus não está chorando por si mesmo, mas pelos homens. Ele chora pela cidade que vai rejeitar e vai crucificá-lo, né? E não pelas dores que ele ia sofrer. Muitas vezes a gente fica sensibilizado pelas dores físicas que Cristo passou na cruz, né? Somos humanos, a gente fica sensibilizado, mas o propósito não é a gente ficar sensibilizado pelas dores físicas, né? Mas pelo choro espiritual de Cristo. Ele chorou por causa da nossa negativa, por causa da nossa falta de consideração. Aquele choro de Cristo revela para cada um de nós o espírito compassivo dele, a compaixão dele sobre aquela nação
sobre aquele povo que ele ama, aquele povo que ele veio para cumprir um propósito de libertação, de transformação. Ele chorou, porque ele se importa conosco, como ele se importou no passado, como ele chorou no passado. Hoje, Cristo ainda chora através do Espírito Santo dele. Quando pessoas o entristecem, quando pessoas não glorificam, quando pessoas não têm relacionamento, quando as pessoas dizem que têm e não vivem, entristece o Espírito Santo com seus testemunhos de vida. Isso leva Jesus a chorar, mesmo ele tendo a sua natureza compassiva com as nossas vidas. Eu me lembro aqui do profeta Oséias, no capítulo 11, versículo de número 8, como está escrito: como te deixarias, ó Efraim, que é uma das nações de Israel, como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se ardem. A mesma coisa ele diz em Ezequiel 33, 11. Preste bem atenção. Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mesmo em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Se a nação não se convertesse, a nação morreria. E muitos morreram. Mas a misericórdia dele não permitiu que aquela nação fosse extirpada da face da terra. Entretanto, ela foi dissipada por todo o mundo. Se tornou um povo caminhando por todos os cantos, por todos os cantos, por todas as nações, perdidos, um povo sem pátria, por força da sua desobediência ao Senhor. Essas lágrimas de Jesus Cristo, para nós, deveria ser o quê? Campo de encorajamento, campo de despertamento, campo de reflexão, para que a gente pudesse e entendêssemos a realidade do sacrifício de Cristo na cruz. Isso também deveria ser uma forma, sabe de quê? De nós buscarmos, aqueles que não têm ainda um relacionamento com Cristo, buscasse se aproximar dessa verdade. Ele mesmo se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a um Pai senão por mim. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Como a nação, o povo de Israel, que ele veio o rejeitou, ele disse, então, todos aqueles, através de João, todos aqueles que o receberam, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. O Senhor abriu os braços para todos, para todas as nações, para todos os povos. E a gente não pode rejeitar esse braço aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ter certeza que o Senhor Jesus Cristo não chora somente pela tristeza, da desobediência, do afastamento, da ignorância dele. Mas o Senhor Jesus Cristo, eu creio que chora de alegria quando um pecador se arrepende, quando o filho retorna para a casa do Pai. A grande festa, há lágrimas de alegria. E essas lágrimas de alegria a gente precisa entender que são reais. Por isso, ao invés de só Jesus Cristo chorar, pastor Gabriel, todos nós deveríamos chorar. Todos nós deveríamos chorar para buscar e se entregar na presença dele. Mas o que aconteceu? A gente perdeu a sensibilidade, né? Nós perdemos com o pecado a sensibilidade espiritual, nos tornou cego, nos tornou religiosos, nos tornou distante de Deus, né? Mesmo o Senhor falando, olha, ao me receber,
você recebe um presente de volta, você recebe o Espírito Santo, um igual a mim mesmo dentro de você, você será o meu templo. E você será um abençoado, vivendo em obediência à minha palavra. Mas muitos ainda rejeitam essa mensagem dita por Jesus. Ele mesmo disse que aqueles homens e mulheres que estavam o seguindo na entrada de Jerusalém, que eles tinham uma missão, que era levar aquela mensagem para todos os povos. Nós temos esse chamado de Cristo, quando o aceitamos também, de levar essa mensagem para todos os povos e chorarmos por todos os povos que ainda não aceitou Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que sentia dores de parto, dores para gerar um filho na fé. A gente não chora mais quando as almas vão para o inferno. A gente não chora mais, a gente não se indigna mais quando vê pessoas perdidas, familiares perdidos. A gente não se indigna mais. A gente não chora mais porque nós perdemos o que? A sensibilidade espiritual, né? Nesta caminhada toda que nós temos passado. Quantas exortações no passado e hoje nós temos ouvido. Muitos de nós fomos criados em lares que se tinha a palavra de Deus, mas nosso coração não se converteu, nosso coração não foi obediente. Muitos de nós temos ouvido a voz de Deus desde a infância. A gente pega essas crianças todas que trazemos aqui na igreja, trabalhamos, investimos, mas elas precisam abrir o coração para Jesus. Como o adulto precisa abrir o coração para Jesus. Todos nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus Cristo. Outros tinham pais crentes, estão aí perdidos. Outros têm um cônjuge crente, mas não se transforma. Quantos maridos que não são cristãos, muitas mulheres casadas que também têm um marido cristão e não se converte. Mas a palavra de Deus está ali, mas não há obediência, não há choro, não há lágrima, porque perdeu a sensibilidade. Muitos de nós temos sentado aqui no templo dezenas de vezes e apenas ouvido a palavra de Deus sem transformação no nosso coração. A gente ouve muito e transforma pouco. E não pode ser assim. É para a gente chorar isso. Como alguém pediu aqui para orar há pouco, clame ao Senhor, declare ao Senhor as suas fraquezas, as suas mazelas e peça ao Senhor restauração da sua vida. É isso que a gente precisa. Mas até pela nossa própria vida nós perdemos a sensibilidade espiritual. Tem muita gente indo para o inferno, ouvindo a palavra de Deus. Faz sentido? Não faz. Ouve e não converte. A palavra de Deus diz: convertei-vos, convertei-vos. E a gente precisa entender isso. Muitos de nós estamos perto do reino de Deus, mas ainda não entramos. Estamos vivendo os prazeres do mundo, casando, negociando, vendendo, comprando, mas esquece de Deus. Isso não pode acontecer. Ainda falta alguma coisa perto do reino de Deus. É entrar. E a gente só entra quando a gente reconhece. A porta só se abre quando a gente confessa. A porta só se abre quando a gente entende o choro de Jesus. O choro de Jesus. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Entretanto, é um dos que tem a maior profundidade para trabalhar no coração do homem penitente, do homem de coração duro.
Muitos de nós estão como Jerusalém, procrastinando o encontro com Deus. Só que o dia da visitação passa e a destruição chega, a morte chega. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente saberá o que é chorar lágrimas de dores no inferno. Por isso que Jesus Cristo chorou pelas nossas vidas. Então, hoje, nessa caminhada de Páscoa, pare, reflita, tire um tempo para ler do amor, da compaixão de Cristo e chore. Pode chorar espiritualmente, pedindo a Deus misericórdia e que seu coração realmente se converta ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por sua bondade sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e agradecemos por sua preciosa palavra ministrada sobre nossas vidas nesta noite. Que a gente não perca, Senhor, a sensibilidade com as coisas espirituais. Que a gente não trate o sacrifício do Senhor como uma coisa banal, como uma coisa corriqueira, como uma coisa que não tem valor. Não, Senhor, muda a nossa mente, não nos deixe caminhar nos mesmos passos dos nossos irmãos do passado, ó Deus, que ignoraram o tempo da sua visitação. O tempo da tua visitação é hoje, é o tempo que nós temos hoje de ouvirmos a tua voz, Senhor Deus, de direcionarmos o nosso coração. Nós não queremos viver mais neste tempo de engano, nesse tempo de idolatria, neste tempo de rejeição, mas que o Senhor abra os nossos corações e que possa haver, Senhor, quebrantamento do nosso ser. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, através dessa santa mensagem, Deus, da tua santa palavra, a gente possa levar para outras pessoas, contagiar outras pessoas com a mensagem de transformação, com a mensagem de salvação. Nos abençoa nesse tempo, que seja um tempo de reflexão, e que a gente possa, Senhor Deus, ao encerrar esse tempo de Páscoa, ter uma nova convicção do nosso relacionamento com o Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nosso culto desta noite está encerrado. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e tenham todos uma boa Páscoa em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.